Thiago, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Tudo em paz? Tudo em paz. Através do meu grande amigo, Dr. Henrique Castro, que diria para você, um braço que eu tenho aqui no Distrito Federal, é um grande advogado que tem muitos cursos, livros, e nos ajuda muito aí no meu programa na rádio, me ajuda muito no meu programa, no meu canal do YouTube. Eu estou numa rádio aqui em Brasília, que é a Rádio Metrópolis FM 104.1, faz parte do portal Metrópolis. Tem um programa também, eu tenho uma rádio web, que eu também estou na rádio web, e também faço um trabalho no meu canal do YouTube. E o principal, Thiago, como eu já te falei, eu sou síndico, estou no meu terceiro mandato, e o meu principal aqui é dividir um pouco desse conhecimento com os meus colegas. Eu faço parte dos condomínios aqui da região norte do Grande Colorado, aqui no Distrito Federal. Nós aqui somos cerca de 55 condomínios. Temos condomínios aqui maior do que muitos municípios do Brasil. Então, que dentro dos nossos condomínios, dentro deles, a gente acaba gerindo aí muitas famílias. Tem condomínio aqui que tem mais de 10 mil famílias que moram lá. E um dos maiores BOs que nós temos são as garantidoras. Por quê? Porque os condomínios, eles precisam do dinheiro, né? Hoje, a gente trabalha com uma carteira muito enxuta, a gente trabalha no limite, até porque quando você fala em aumentar a taxa, o morador, ele fica extremamente aborrecido, porque o momento é um momento de dificuldade para todo mundo, e aí a gente tem dificuldade quando a gente tem que aumentar a taxa como realmente ela precisa, né? Então, alguns condomínios acabam achando uma boa aderir às garantidoras. Queria que você primeiramente se apresentasse, Thiago. Depois eu vou exibir aqui um áudio. São seis partes que eu faço na rádio, e eu vou exibindo e aí a gente vai fazendo as respostas em cima dele. Nosso papo aqui ele vai ser de mais ou menos meia hora, e eu sei que você tem compromisso também. Então, queria que você se apresentasse já e na sequência já entro com o primeiro áudio. Opa, Marcelo. Rapaz, primeiramente, satisfação, né? Você me disponibilizar esse espaço aqui para a gente poder bater esse papo e levar conhecimento, né? Eu costumo falar que o conhecimento ele é libertador. Marcelo, eu, Thiago Correia, tá? Sou um operador do segmento condominial há um pouco mais de 10 anos. E desses 10 anos, um pouco mais de 10 anos, eu venho como um prestador de serviço, tá? Da cobrança garantida, uns 5 anos. E me coloco à disposição do segmento para desmistificar a cobrança garantida no país. Qual é o trunfo do síndico, né? O síndico ele tem na mão ali um termo chamado previsão orçamentária, que é ali que ele apresenta toda a despesa, né? Todo o planejamento para o exercício, né? Da sindicatura. Mas quando ele não leva de fundo, né? Quando ele não leva pronto aquilo que foi programado para executar, ele fica, né, meio que deficitário para essa gestão. E a gente sabe que a população condominial ela não gosta de falar em reajuste de cota condominial. E a gente sabe também, Marcelo, que nos condomínios populosos, essa inadimplência ela é bem maior, porque, ou seja, são várias famílias atuando ali e que toda família pode passar por uma situação delicada, uma situação indigesta, tá? Mas só que o condomínio, a instituição condomínio, ela não consegue esperar. Então, o que é que o condomínio precisa apenas? Que o condômino ele cumpra a sua obrigação, que é pagar a sua cota parte. Porque se o condomínio não paga a sua cota parte, não existe inadimplência, não existe juros, não existe multa, não existe demanda jurídica, você está entendendo? Mas infelizmente a gente sabe que o brasileiro ele deixa de pagar outras obrigações para pagar, um exemplo, o cartão de crédito, que tem uma taxa de juros bem maior, né? O condomínio é uma mãe, o condomínio ali é juros e multa de 2%, né? Ele consegue esperar, né? Pensa-se assim, mas não. Nessa cota condominial tem ali funcionário, energia, gás, internet, material de limpeza, segurança. Tem um pool de serviços ali atrelado, mas só que o condomínio não consegue enxergar isso, né? Essa importância dessa cota condominial. E daí, Marcelo, na linha de visão lá de um advogado, tá, há mais de 40 anos, viu essa situação da cobrança garantida. Então, assim, nem todo condomínio tem indicação, mas aqueles condomínios que estão em inadimplência elevada, sim, eu acho que é muito confortável, né, o síndico ter o conhecimento e fazer essa contratação, tá?
levando em consideração algumas anuâncias, né, que ele deve ter de conhecimento, tipo perfil de empresa, né? Você falou muito de letras, né, das letras miúdas, né? Essas letras miúdas, para nós que prestam o mesmo serviço, é uma tragédia, né? São as cláusulas leoninas, onde deixa o condomínio amarrado, né? O condomínio sem conhecimento. Então, assim, ver o melhor momento de contratar, ver como contratar, né? Importante um parecer jurídico para que esse síndico faça uma boa contratação. Então, tem pontos, sim, né, a ser analisado, principalmente, Marcelo, quando o interesse comercial, o interesse financeiro, ele se sobrepõe ao interesse de ter um cliente, ao interesse de ter um parceiro comercial como o condomínio, né? São as vendas casadas, né? Os conflitos de interesse que carinhosamente eu chamo, né? Tipo, administradoras, né, que não quer apenas fazer o serviço administrativo, mas também quer fazer a cobrança garantida, né? Empresas de contabilidade que não estão satisfeitos só com o seu serviço de contabilidade e querem fazer a cobrança garantida, né? Aí a gente entra em uma seara do segmento condominial, que são as administradoras indicando assessoria jurídica, né? Então, assim, a empresa de cobrança, em regra, ela tem que ser apenas empresa de cobrança. Ela não pode ser administradora, ela não pode ser assessoria jurídica, ela não pode ser empresa contábil, você está entendendo? Porque, assim, eu sou muito novo, eu sou muito menino para formatar essa opinião, mas formatei desde cedo. A gente não pode fazer contratos com interesses comerciais, né? Então, assim, esses conflitos a gente tem que minimizar e, se possível, exterminar dessa prestação de serviço. Mas existe sim um mercado muito traumatizado, muito fragilizado, tá? Principalmente, Marcelo, aí em Brasília, tá? É um estado que eu sempre tive vontade de atuar, mas que deixei por último porque eu sabia que o trabalho ia ser maior. Mas então, assim, começamos a fazer esse trabalho em Brasília e, assim, por levar conhecimento, já está surtindo muito resultado, você está entendendo? Então, assim, eu não esperava o resultado que eu estou tendo em Brasília por conta do conhecimento. Como eu falei, o conhecimento, ele é libertador, ele é transformador, né? Quem sabe as portas estão se abrindo agora aí, né? A gente vai fazer esse nosso bate-papo. Eu te convido, o dia que você quiser vir a Brasília, eu me encarrego de te receber. A gente, inclusive, ir a alguns condomínios, né? Como eu te falei, Thiago, desde o começo da nossa conversa, eu sempre tive a cobrança, essa cobrança da garantidora como uma mística para mim, né? Porque, assim, aqui em Brasília nós temos uma grande empresa, que eu não vou citar o nome dela aqui, mas ela judia do condomínio, sabe? E o condomínio às vezes está, eu diria para você assim, está meio já com a faca no pescoço, e aí ele acaba acatando, né? Ele acaba aceitando, mas aí ele acaba se afundando ainda mais, né? Porque ele já está vivendo um momento difícil e ele acaba piorando. Eu vou botar a primeira parte aqui do nosso programa lá na rádio, e aí a gente, é 1 minuto cada chamadinha, a cada chamada que a gente for fazendo, a gente vai debatendo, para a gente tentar bater no nosso prazo aí de 30 minutos de bate-papo. Isso não quer dizer que a gente não possa voltar a falar sobre o assunto novamente, mas esse é para a gente poder startar. E fica aí, Thiago, o convite para que você venha a Brasília e que, se você tem uma política um pouco diferente das que a gente conhece aqui, eu espero que eu possa contribuir para que você desponte aqui no nosso mercado, porque a gente precisa de algo diferente. Vamos lá! Síndico 10, uma goleada de dicas para condomínios, com Marcelo Tarrafa. Olá, amigo! Você sabe o que é passar o direito creditório de um condomínio? Isso é a forma bonita de se expressar quando o condomínio vende a sua carteira de inadimplentes pela garantia dos recebimentos das taxas ordinárias em sua totalidade mensal. É tipo assim, o condomínio passa a não depender da inadimplência e arrecada 100% das taxas ordinárias sem nenhum furo. A empresa compra a carteira e garante o dinheiro na conta do condomínio, recebendo um percentual generoso do montante arrecadado. Mas isso pode? É legal o síndico vender a carteira do condomínio que não é de um único dono? Quer variedade, frescor e economia de verdade? Que tal tudo isso em um só lugar? Então conta com o Comper. São 5 lojas no DF,
além da comodidade para comprar no site comper.com.br e receber tudo em casa. Então vem pro Comper, cada dia melhor, cada dia mais Comper. Sim! Então, Thiago, a gente quando faz um trabalho desse, né, a gente tem por obrigação de despertar o interesse do nosso ouvinte. Eu, inclusive, recebi algumas mensagens de ouvintes no final de semana, porque o meu programa ele é quarta, quinta e sexta. Eu tenho chamadas dos líderes de audiência do nosso horário de rádio aqui em Brasília, que é o Cabeças da Notícia, e eu tive algumas pessoas, alguns moradores de condomínios que me mandaram mensagens, né? Então a gente sempre tem o interesse de puxar um pouco a audiência. Então quando eu falo que são... Eu boto um pouquinho do exagero, que a remuneração é generosa, no sentido de estimular para que as pessoas, peraí, eu quero me movimentar com relação a isso. Mas, assim, eu poderia até dizer que não é que a remuneração é generosa, são os ganhos, né? Dependendo de como a empresa pratica, esse ganho acaba se tornando generoso. Então, passa a bola para você, meu amigo Thiago. Então, Marcelo, primeiro, cara, eu quero te parabenizar, tá? Porque só o fato de você buscar o outro lado da história, por você buscar o conhecimento e entregar ao teu ouvinte, né, uma mensagem correta, uma mensagem com qualidade, para mim você já tem a minha consideração, tá? Mas vamos lá. Primeiro vamos organizar as nomenclaturas, tá? Porque eu acho que fica mais interessante para que a gente siga. Uma empresa de cobrança garantida, ela não é uma instituição financeira, certo? Ela não tem vínculo nenhum com o Banco Central, com o Factory e tal, com essas coisas todas que falam. E não é venda de inadimplência. Simplesmente a empresa ela é uma empresa de cobrança, um KNAI de cobrança, que ela foi contratada pelo CNPJ do condomínio para fazer a gestão do contas a receber, certo? Então, toda cobrança ela deve ser feita em nome do condomínio e nunca deve ser feita em nome de uma empresa, certo? Então, assim, então é antecipação, compra. Eu costumo dizer assim, Marcelo, a empresa de cobrança ela é tão boa, mas ela é tão boa que ela garante o resultado do trabalho dela. Então ela entrega na frente o resultado do trabalho dela e ela vai cobrar do condômino inadimplente. E como ela vai cobrar, Marcelo? Cota condominial, juros, multa e honorários vigentes. Isso respeitando a régua de cobrança daquela convenção, daquele condomínio. Não é a regra da empresa. Nunca deve ser a regra da empresa. E sim a regra do condomínio. Porque cada condomínio é um universo diferente, entendeu? Então, assim, essa taxa de serviço generosa, que carinhosamente você chamou, é simplesmente uma taxa de serviço, ou seja, os honorários pelo serviço prestado pela empresa. Porque como é uma empresa legalmente constituída, e daí toda a composição da empresa tem que ter lucro, imposto, funcionário, telefonia, internet, todo aquele aparato que toda empresa necessita. E como é que a gente precifica essa taxa de serviço, tá, para o condomínio, para um cliente? Eu vou criar um cenário aqui do condomínio Tarrafas, tá? Condomínio Tarrafas tem uma inadimplência de 30%. E daí a gente volta para a gestão, previsão orçamentária. Se você tem aquela previsão orçamentária que você já coloca uma inadimplência de 30%, e a empresa cobra um exemplo, Marcelo, eu aqui no condomínio Tarrafas eu vou cobrar uma taxa de serviço de 5%. Então o que quer dizer? Que você está saindo de uma inadimplência flutuante de 30% e congela para baixo, tá? Numa taxa de serviço de 5%, a inadimplência é de 5%. Mas, Tiago, e essa taxa de serviço é em cima de quê? É em cima de 100% da arrecadação do condomínio. Porque hoje o condomínio Tarrafas, ele tem 5 unidades que está inadimplente. Mas o mês que vem ela pode ter 15, você está entendendo? O outro mês ela pode ter 10. Então é flutuante essa inadimplência. Então, assim, é em cima do montante e de tudo que foi aprovado em assembleia, tá? Se o condomínio vai aprovar aumento de cota condominial, baixa de cota condominial, se ele vai aprovar taxa extra, você está entendendo? Tudo que foi acordado e deliberado em assembleia, a empresa garantidora, ela acata. Ela não pode interferir na gestão do dia a dia do condomínio. Muito bom. Rapaz, é impressionante, né? A gente cria uma ideia na nossa cabeça, né? E a gente não abre o horizonte, né? Depois que o Henrique me falou, inclusive, acabei não falando que você é de Maceió, lá da terra maravilhosa das Alagoas,
Até uma informação legal para você, o Tarrafas é daí, tá? Ah, Porque o meu pai é alagoano, meu pai nasceu Que no legal. Pilar. Meu pai foi o primeiro locutor de rádio aqui de Brasília, cara, em 1957, quando ele veio. Depois primeiro veio meu tio era mecânico, depois meu pai veio, depois trouxe a família dele toda para cá, a família toda mora aqui em Brasília ainda, todo mundo constitui família, e nós somos aí de Maceió. Então eu fui muito para aí, eu ia direto para Maceió, para aí não, né, que você não está em Maceió agora, mas eu ia muito para Maceió, inclusive tenho um sobrinho que mora lá, e o Tarrafas surgiu dele, porque o Tarrafas eram uns restaurantes que meu pai tinha em Brasília, e o restaurante chamava Tarrafas. E aí a gente acabou herdando esse sobrenome e ficou. Meu irmão é piloto, correu de Stock Car aí no Brasil aí, Marco Tarrafas, e depois veio o Marcelo, sou mais novo do que ele, e a família Tarrafas está aí trilhando aí um caminho, tentando contribuir no meu caso, com os meus amigos síndicos, né? Eu acho importante esse trabalho. Eu, como sou da área de comunicação, eu entendo ser muito importante a gente dividir um pouco esse conhecimento. Tiago, eu vou botar a nossa segunda parte e aí a gente já emenda já falando sobre ela também. Síndico 10, uma goleada de dicas para condomínios, com Marcelo Tarrafa. Tarrafas, o síndico vendeu a carteira de recebíveis do meu condomínio para uma garantidora, sem sequer aprovar em uma assembleia. Isso está correto? André, esse seu síndico não tem o menor juízo e ele é muito corajoso, pois essa imperícia praticada por ele pode custar muito caro, tanto ao condomínio como para ele. A venda da cessão de crédito é previsto no Código Civil, no título da transmissão das obrigações, artigo 286. Porém, os devedores devem ser notificados no momento da venda e a cessão de crédito deve passar obrigatoriamente por uma assembleia de moradores. Quem toma essa importante decisão são os donos de fato e não alguém que foi eleito para representá-los. Ei, amigo, ficarei muito feliz se você me seguir lá no Instagram. Vai lá, interaja comigo, @síndico10. Então, Thiago, a bola tá com você. Marcelo, vê só, como gestor, tá? Eu volto a falar sobre a questão da previsão orçamentária, que já foi mencionado lá um percentual de inadimplência, certo? Isso aí já foi pacificado. Não é nenhum problema o síndico fazer essa contratação da cobrança garantida. Certo? O que é que a gente precisa analisar? Quando ele faz essa contratação, eu entendo que ele já está resguardado lá do contrato, do parecer jurídico da sua assessoria, você está entendendo? Ele já está bem tranquilo. O que ele precisa ter de conhecimento, Marcelo, é para fugir com mais de 1.000, né, como fala aqui, das empresas que exigem a contratação em assembleia. E te explico, quando ele tem uma inadimplência lá que já foi precificada de 15%, 20% e ele traz essa contratação da cobrança garantida com um percentual menor, ele já está levando vantagem para o condomínio. Certo? Porque o condomínio ele não precisa de inadimplência, o condomínio só quer aquele valor da cota. E é uma máxima e uma verdade que o adimplente ele sempre paga pelo inadimplente na vida condominial. Mas o que é que acontece? A gente precisa desmistificar e levar esse conhecimento. Uma coisa é ele levar para a Assembleia porque ele quer dar transparência, ele quer dar visibilidade, você está entendendo? Para os condôminos. Outra coisa é ele levar para a Assembleia por exigência da empresa. Por quê? Quando a gente vai fazer essa contratação em Assembleia, vê só, eu tenho um condomínio Tarrafas, certo? Que tem aquela inadimplência, vamos fazer uma inadimplência de R$10.000 mês, tá? Vamos falar em cima de valor. Quando eu passo 12 meses no condomínio Tarrafas, eu já tenho uma inadimplência de 120 mil, ou seja, a empresa já absorveu 120 mil de inadimplência. Normalmente, Marcelo, existe um interesse comercial financeiro de algumas empresas, certo? Perante o condomínio nessas contratações. Então, precisa existir o equilíbrio entre condomínio e empresa. A empresa está aceitando a inadimplência do Tarrafas de 10 mil mês, que vai dar 120 no ano, porque ela tem um lastro financeiro. E o condomínio Tarrafas está aceitando a empresa X, porque ela sabe que a taxa vai ser, um exemplo, 5. Então, o condomínio tem aquela inadimplência de 10%, certo? E daí congela em 5 mil. Pois bem, quando o condomínio rescinde esse contrato
por algum interesse comercial, seja de síndico, que seja de administradora, que seja de assessoria jurídica, que seja lá, esse contrato, antes do término do prazo contratual, certo? Quando ele rescinde esse contrato antes do prazo contratual, existe sim empresas que colocam cláusulas que o condomínio tem 30 dias para devolver essa inadimplência. Se foi 6 meses, ele vai devolver 60 mil, se foi 8 meses, ele vai devolver 80 mil, mas um resguardo da empresa. E daí eu lhe pergunto, qual é o condomínio que tem estrutura financeira para devolver 60, 80 mil a uma empresa assim em 30 dias? No Brasil, nenhum. Porque se tivesse, não existiria necessidade de contratar a cobrança garantida, certo? Mas só que é um contrato legal firmado entre as partes. E o que é que a empresa vai fazer? Ela vai executar esse contrato. Qual é o condomínio que tem estrutura para esse serviço? Nenhum, porque se tivesse, não contrataria a empresa de cobrança garantida. Mas o que é que acontece? É uma relação jurídica entre as empresas. O CNPJ do condomínio e o CNPJ da empresa. E o que é que ela vai fazer? Ela vai executar esse contrato na justiça. E sabe o que é que vai acontecer, Marcelo? Ela pode arrolar qualquer uma daquelas unidades que estava na Assembleia e que aprovou a contratação. Ah, o 101 aprovou, o 102 aprovou, o 103 aprovou, o 104 aprovou, e ela vai ter uma demanda favorável para ela. Até que prove que Chico não é Francisco, ou que prove que Chico é Francisco, vai gerar um desgaste muito grande ao condomínio, um bloqueio de contas, um desgaste. Então, o que é que tem que acontecer? O síndico ele não deve contratar uma empresa que faz uma exigência dessa, porque eu entendo que tem que ser um risco para a empresa. Você está entendendo? Mas o que é legal da empresa colocar nesse contrato de prestação de serviço? Marcelo, para o condomínio Tarrafas, o meu prazo contratual é de 12 meses, ou 24, ou 36, vai depender do acordo que se faça diante o nível de inadimplência que esteja esse condomínio, e ao término do prazo contratual, o condomínio volta a gerar os seus boletos e a empresa vai cobrar aquela inadimplência só daquele período, nunca se revelando contra o condomínio, entendeu? Isso que é um acordo legal. Mas, isso Thiago, que é a forma sadia de se trabalhar. Só para ficar bem esclarecido, nessa proposta que você faz, durante esse período de contrato, vamos dizer, passamos a inadimplência para você, para sua empresa. Vocês assumiram lá 12 meses. Aí você ficou lá com a inadimplência de 100 mil. 10 mil por mês, né? 100 mil. Aí o condomínio resolve romper com vocês. Esses 100 mil que ficou a cargo da sua empresa, o condomínio ele é um devedor desses 100 mil ou nesse caso que você fala, a responsabilidade é toda de vocês? Isso. Terminou o prazo contratual, terminou o tempo de contrato, esses 100 mil tem que ser todo da empresa, a responsabilidade toda da empresa, que ela vai continuar cobrando o condômino inadimplente. Eu costumo dizer assim, Marcelo, é uma relação de confiança. É um casamento. Vamos lá, eu vou criar um cenário aqui. Eu caso com a Dona Maria, certo? É um casamento. Nesse casamento vai sair filhos, certo? Vai sair filhos. No caso do condomínio, são as inadimplências. Mas eu e Dona Maria, alguma situação houve, terminou o prazo contratual e a gente se decide se separar. Mas eu e Dona Maria temos que ser adultos e responsáveis porque a gente precisa conversar para a educação dos nossos filhos. Nesse caso, para tratar da inadimplência. Você está entendendo? Então, assim, a empresa de cobrança garantida, ela sempre vai ter o contato com o síndico atual, que é para que o síndico atual dê possibilidades e ferramentas para que a empresa cobre o condômino naquele período. Ou seja, ela vai atualizar a procuração, ela vai atualizar dados cadastrais para a empresa, você está entendendo? Então, ou seja, tem que haver essa maturidade entre as pessoas jurídicas para aquela cobrança. Então, assim, aquela cobrança é sempre da empresa, certo? Para que desde que o condomínio ele dê ferramentas e condições para que a empresa continue cobrando em nome do condomínio, para que o condomínio continue dando as ferramentas legais e jurídicas para que essa cobrança possa ser feita, certo? Não existe nada. E daí, quando o condomínio não dá essa ferramenta, aí o que é que o Tiago e a Dona Maria vai fazer? Vai discutir esse casamento no judiciário, que é normal. Mas se existir a comunicação, a conversa, nunca a empresa vai reverter contra o condomínio. Ô, Tiago, assim, hoje eu tenho um inadimplente aqui, eu vou lá, aciono esse inadimplente judicialmente, o cara não paga, o condomínio vai lá e vai tomar a casa dele, né?
Como que fica essa relação quando ela está ligada à empresa, no caso aí de vocês? Porque vocês não são o condomínio, mas a cobrança é feita no nome pelo próprio condomínio, não é isso? Então, assim, ele vai perder essa casa do mesmo jeito e aí cabe ao condomínio repassar essa importância para vocês. Ele vai sofrer os mesmos processos judiciais que qualquer condômino, Marcelo. Toda a cobrança é feita em nome do condomínio e todos os trâmites processuais, todo o rito processual é da mesma forma. Porque eu vou cobrar em nome do condomínio, certo? Eu vou cobrar o Marcelo, vou solicitar bloqueio de conta, CPF, tudo que for em nome do Marcelo, tá? Não tendo um acordo, o Marcelo, a unidade do Marcelo, tá? Vai para leilão, normalmente. E daí, quando for executado o leilão primeira e segunda praça, e daí o condomínio, tem uma inadimplência do condomínio antes da entrada da cobrança garantida e tem uma inadimplência da cobrança garantida. Então, nesse mesmo processo, é tudo arrolado, tanto da cobrança quanto do condomínio. Quando for para o leilão, o que for de receita do condomínio antes da entrada da cobrança garantida vai para o condomínio e o que foi da cobrança garantida vai para a cobrança garantida nessa mesma forma. Síndico 10, uma goleada de dicas para condomínios com Marcelo Tarrafa. Tarrafas, meu condomínio vendeu a carteira de recebíveis para uma garantidora e sou inadimplente. Isso quer dizer que agora posso votar na Assembleia, pois não devo mais nada ao condomínio e sim a um terceiro? Querido ouvinte, agora você mexeu em um vespeiro. Isso dá uma boa briga. O Código Civil diz que é um direito do condômino votar na Assembleia estando quite com o condomínio. E a partir da venda da carteira, você não deve mais para ele, e sim para a garantidora. Peça para ver o contrato. Então, você pode votar na Assembleia, mesmo sendo inadimplente. E para piorar ainda mais, você tem o direito da emissão da carta de nada consta na sua unidade. Pense na confusão. Que tal você conhecer um pouco mais do meu trabalho? Lá no YouTube tem receitas, dicas, vídeos de programas e o podcast do Tarrafaz. Vai lá, dê essa forcinha e se inscreva no canal do Marcelo Tarrafas. Agora o trem bagunçou mais um pouco, né, Thiago? Porque cada vez que eu faço um programa, nem sempre não sou especialista no assunto, né? Então, assim, a minha área é a área de comunicação, então é fazer isso que eu estou provocando aqui. Eu provoco para depois a gente conversar com alguém que é entendido, né? Mas eu pesquiso muito, porque eu também não posso ir por aí e falar besteira. E aí eu pesquisei, peguei alguns jurisprudências, inclusive, de condomínio ganhando ações contra condomínios, porque ele era inadimplente, queria votar, o condomínio não permitiu. E lá dizendo, sim, que o condomínio pode votar a partir do momento que essa carteira ela é passada para a garantidora. Pelo que eu entendi desde que a gente começou a nossa conversa, o seu formato é outro, porque tudo continua no nome do condomínio, você apenas vai prestar um serviço ao condomínio. Então, é uma política diferente da que eu conheço. Mas aí, o que você me conta com relação a isso? O inadimplente continua inadimplente? Ele continua sem poder votar dentro daquilo que você defende? O 1335 no seu inciso terceiro fala que para o condômino participar das assembleias e votar, eles têm que estar quite, certo? O que é a empresa de cobrança garantida? É simplesmente uma empresa que ela vai fazer a gestão do contas a receber do condomínio. Ela está assumindo para o condomínio, apenas para o condomínio, a obrigação financeira que seria do condômino. Ou seja, eu estou antecipando ao condomínio, tá, o resultado da minha cobrança, porém o condômino ele não pagou. Então, se ele não pagou, ele não tem a ver na minha relação com o condomínio, na minha relação jurídica. Ele continua inadimplente. Tanto é que se o síndico emitir uma declaração de quitação, ele estando inadimplente com a empresa de cobrança, que antecipou o resultado dessa cobrança, ela antecipou o resultado da cobrança, ela não finalizou o resultado da cobrança. Ela antecipou. Quem finaliza é o condômino inadimplente quando ele quitar, né? Quando ele quitar, assim, ele vai ter zerado com as suas obrigações financeiras com o condomínio. Então, assim, ele continua assim, tá? Como eu já falei, toda a cobrança é feita em nome do condomínio, nunca em nome da empresa. Tanto é que quando o síndico ele vai para a Assembleia, ele tem que solicitar a relação de inadimplência, porque existe a inadimplência tanto da cobrança garantida,
como existe a inadimplência, pode existir a inadimplência antes da cobrança garantida. Então, em um tempo aqui de 2 anos, de 1 ano de inadimplência, ele pode ter a inadimplência de 6 meses da cobrança garantida e 6 meses atrás do condomínio, você está entendendo? Então, assim, ele não está adimplente, ele não está apto a participar. Então, Thiago, de uma maneira assim, bem, diria para você até um pouco grosseira, eu posso dizer, então, que se a garantidora fechou com o condomínio e essa cobrança foi emitida no nome dela, o morador pode sim votar. Mas se essa cobrança Perfeito. continuar sendo emitida no nome do condomínio, ele continua inadimplente do mesmo jeito. É isso? Perfeito, Marcelo. O que acontece, Marcelo, como eu falei, são vivências ruins, são experiências ruins, tá? Do que foi praticado no mercado. Então, assim, muito se falou de cobrança em nome do condomínio, muito se falou nesses termos errôneos, nessas práticas errôneas, entendeu? Então, na maior parte do tempo, por conta de uma má prestação de serviço, e eu até entendo por uma reserva de mercado da advocacia, foi criado e foi alimentado esses conceitos. Você está entendendo? Então, assim, não existe de forma nenhuma essa situação. O que existe também é uma interrogação na cabeça do magistrado, que cada magistrado, cada cabeça é um mundo ali, né? Então, assim, a gente precisa parar para analisar. Mas eu te digo, Marcelo, é um serviço bom, nem todos os condomínios têm indicação, você está entendendo, para esse serviço. O que a gente precisa parar e analisar é, de fato, quem são os prestadores que estão preocupados com a saúde financeira do condomínio. Porque, veja bem, se fosse um serviço errado no Brasil, você acha que o judiciário não já teria caído em cima? Você não acha que já teria feito alguma coisa, alguma movimentação errada? São 40 anos de prestação de serviço. Mas só que não existe erro nessa prestação de serviço. O que existe é uma reserva de mercado de má profissional, más prestadores de serviço que estão preocupados só com a sua saúde financeira. Então, alimenta uma informação errônea e, por outro lado, o síndico desprovido de conhecimento fica refém dessas informações. Mas te falo mais uma vez, cara, eu estou super satisfeito de você ter levantado esses questionamentos e eu não critico, como você falou, a falta do seu conhecimento. Não. A falta do seu conhecimento, pelo menos, ela preservou ao síndico para que ele tivesse mais cuidado. E que bom que você veio buscar informação. E eu te falo, Marcelo, existem várias empresas que vêm fazendo um trabalho bacana no mercado. Da mesma forma que tem várias empresas fazendo ruim e a gente vai de encontro a essa que faz ruim. Mas não é só nesse serviço de cobrança garantida. Temos empresas trabalhando ruim como assessoria jurídica, como contabilidade, como administradora, como terceirizada. Você está entendendo? Como também temos boas empresas no segmento condominial fazendo correto. Então, basta que a gente leve o conhecimento para o síndico, ele conheça o serviço, ele formate a opinião dele e, no melhor momento, ele escolha a melhor empresa no olhar crítico dele para que ele faça a contratação e leve a paz, a saúde financeira que todo condomínio necessita. Então, como eu tinha falado para você no começo da nossa conversa, a base que eu tenho, né, a experiência que eu tenho é uma experiência muito ruim, porque aqui em Brasília, como eu te falei, tem algumas empresas, mas tem uma que é uma grande empresa, que ele pratica esse trabalho de forma muito leonina, ele trabalha, né? Muito errado. Só ele ganha, né? Eu vou te falar como ele trabalha. Ele é assessoria de administradora, certo? E ele faz assessoria de cobrança garantida. Mas ele coloca tudo no mesmo pacote com a mesma taxa de serviço. E eu te pergunto, Marcelo, você hoje trabalha para ganhar R$1.000. Você vai querer trabalhar 30 dias para ganhar 900? Não. Você vai deixar essa inadimplência aumentar para você ganhar mais. Com certeza. E daí, se cobra um valor pela taxa de cobrança garantida e de brinde vai o módulo administrativo, que já é uma despesa fixa, já está lá. Mas só que a remuneração dele não é em cima do valor da cobrança do trabalho administrativo. É em cima da inadimplência, é precificado em cima da inadimplência e não é legal.
E o condomínio fica refém. Você tá entendendo? Então, assim, é uma coisa ruim que é feita e que ninguém se dá conta. Mas sabe quem é o culpado disso? É a própria população que não vai atrás de conhecimento. Vai para a Assembleia muitas vezes cansado, né, exausto de um dia inteiro de trabalho, mas vai ali, eita, eu vou colocar, o Marcelo aqui é R$100. Eu vou colocar o Tiago por 5 porque o Tiago é mais bonitinho. E contrata o Tiago, e quando o Tiago entra dentro do condomínio, se torna um leão, se torna um monstro. E daí os condôminos não tem mais como sair desse monstro porque firmaram um contrato. Você tá entendendo? Então, assim, vê que coisa danosa.